Ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal apreciou um pedido da defesa do sentenciado Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lembrar, não custa recordar, o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros e cada turma tem 5 ministros e sempre tem um presidente de cada turma. No caso em tela, foi a segunda turma que apreciou, que começou a ser presidida pela ministra Carmen Lúcia. Além da ministra Carmen Lúcia, fazem parte da segunda turma os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin e o ministro Celso de Mello, que é o decano, ou seja, é o mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal. A outra turma, a primeira, também tem 5 ministros e o presidente do Supremo não participa de nenhuma das duas turmas. Bem, começou uma polêmica ontem pela manhã se entraria ou não na pauta, já que estava lá atrás, no primeiro item da pauta, a questão do Lula, ou seria apreciada só no segundo semestre. Foi um monte de diz que diz, afinal a questão foi apreciada. O ministro Gilmar Mendes advogou que deveria libertar o Lula para depois entrar nas questões avocadas pela defesa, o que seria um verdadeiro absurdo. E absurdo por quê? É bom lembrar que o Lula foi condenado em primeira instância, que é o processo do triplex, que é o processo em tela, o triplex do Guarujá, pelo juiz Sérgio Moro, a 9 anos e 6 meses de prisão. A segunda instância, a defesa do Lula recorreu à segunda instância em Porto Alegre, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi a 8ª turma formada por 3 desembargadores que apreciou a solicitação da defesa do Lula. Não só manteve a condenação do Lula, como ampliou a pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa do Lula recorreu à terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é composto por 33 ministros. E o STJ apreciou a questão, no caso foi a 5ª turma, manteve a condenação do Lula, só que alterou a condenação para 8 anos e 10 meses. Quer dizer, manteve a condenação, mas a reclusão diminuiu, portanto, do que foi decidido pela TRF da 4ª Região, alterou para 8 anos e 10 meses. Portanto, ele já foi condenado em 3 instâncias. Anular a condenação é um verdadeiro absurdo, Então, por 3 votos a 2, foi recusado o pedido da defesa, mas ficou em suspenso a questão que envolve o então juiz Sérgio Moro, que só no segundo semestre a mesma segunda turma vai apreciar a questão levantada pela defesa do Lula de suspeição. E aí a relação passou a ser acrescentado na defesa do Lula os episódios recentes das trocas de mensagens que o site The Intercept Brasil divulgou, aqueles mensagens que nós estamos discutindo desde o começo desse mês, das trocas de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público Federal. Ou seja, a questão que se coloca, portanto, que a libertação do Lula seria impossível, Impossível. A suspeição do juiz vai ser discutido no segundo semestre, suspeição ou não, é um ponto de interrogação. Agora, claro que se ocorresse a libertação do Lula, que seria um absurdo jurídico, isso teria uma repercussão no campo político, desastrosa no Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, apesar dos pesares, a segunda turma foi bem, por maioria, 3 a 2, manteve a prisão do Lula. Lembrando uma questão importante, que está na segunda instância em Porto Alegre, também na 8ª turma do TRF da 4ª Região, a condenação do sítio de Atibaia. Portanto, pode ser que o TRF da 4ª Região, antes de ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pela segunda turma, a suspeição ou não do então juiz Sérgio Moro, Lula já esteja condenado na segunda instância pelo processo do sítio de Atibaia. Nesse caso, essas manobras jurídicas para libertá-lo vão naufragar. Portanto, vamos aguardar. Mas o que é importante de todo esse episódio? Foi feita a justiça. Lula é um sentenciado, cometeu crimes, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e vai continuar cumprindo a pena. A questão que se coloca para mim, para você, para todos nós, é por que ele não está no presídio de Pinhais, lá no Paraná, e por que ele continua ocupando uma suíte na Polícia Federal, também do Paraná. Essa é uma questão que não está resolvida e que é incompreensível para todos nós.